Bom dia. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios. Vocês estão tendo uma overdose do Padre Léo e uma overdose de Efésios. Tomara que saiam daqui sabendo de cor a carta de São Paulo aos Efésios. Capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 17. Agora é um espetáculo olhar vocês aqui de cima, viu? Que beleza! Não cabe mais gente mesmo, hein? Portanto, acharam aí? Viu? Falei que estava. Eis o que digo e conjuro no Senhor: não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Você não é sapo. Esses pagãos, versículo 18, tem o entendimento obscurecido. É burro. Entendimento obscurecido vai cair no mata-burro. Sua ignorância, olha aí, se não é, aqui é a descrição completa de uma anta. Sua ignorância e o endurecimento do seu coração mantém-os ou nos afastados da vida de Deus. Nós acabamos de participar de um momento de efusão do Espírito Santo belíssimo. E se nós olharmos antes de São Paulo aos Efésios, ele começa a falar aqui, já no capítulo 3,14, na sua súplica, ele pede no versículo 16, que sejais poderosamente robustecidos pelo Espírito Santo, em vista do crescimento do vosso ser interior. Ele está dizendo que é para não deixar levar-se por ideias qualquer, como crianças ao sabor das ondas, capítulo 4, versículo 14. E agora está dizendo: ou você deixa Deus mudar seu coração, coração endurecido, coração ferido, coração machucado, igual a pecado, ou você não entra nessa vida de Deus. Indolentes, entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Esse povo eleito que Deus está conclamando para a construção desse novo céu e dessa nova terra, dessa civilização do amor, é um povo que tem que deixar o Espírito Santo lavar e purificar as suas imundícies, toda espécie de impureza. E aí veja, ao fazer uma pequena descrição aqui, os versículos 17 a 19, faz uma descrição do mundo que nós vivemos, da nossa juventude que está com o coração obscurecido, com a inteligência fechada, aquela juventude vestida de negra, de cinza, de marrom escuro, preto, com tudo pintado. Não é só a cor não, porque todos nós aqui temos várias cores de roupa, mas essa filosofia, esse pensamento que está por trás disso aí, juventude que se diz cristã e celebrando o dia das bruxas, juventude que se diz cristã, vai no grupo de oração, vai numa experiência de oração, vai numa missa, na hora de ir embora, a hora de namorar, parece cego estudando biologia no método Braille, a mão toca em tudo quanto é canto, né? É essa juventude que está falando aí, indolentes, jovens que se dizem cristãos, mas quando vão numa festinha, está lá fumando um baseadinho, está lá bebendo, cheirando um carreiro de cocaína e se diz cristão. Então está na hora de ser diferente, porque olha a palavra, versículo 20:
Vós, porém, jovens desse acampamento, não foi para isso que vos tornastes discípulos de Cristo, se é que o ouvistes e dele aprendestes, como convém a verdade em Jesus. Se querem ser de fato esses jovens construtores desse novo céu e dessa nova terra. Versículo 22. Veja que confirma tudo que nós estamos experimentando desde ontem. Desde anteontem, que o Padre Jonas ontem disse que na missa de anteontem já chamava atenção para isso. Renunciai à vida passada. Tanto faz se foi boa, se foi ruim. Renunciai. Entrega o seu passado ao senhorio de Jesus. Despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Despojai é tirar as vestes, é ficar nu. Renovai, olha que coisa linda, versículo 23. Olha a confirmação dessa oração da manhã maravilhosa. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, e revesti-vos do homem novo, e revesti-vos da mulher nova, criados à imagem de Deus, não à imagem do encardido. Você tem uma marca, a marca de uma pertença, em verdadeira justiça e santidade. E agora vem coisas muito práticas. Como fazer isso? Padre, como é que eu faço para renunciar à vida passada? Como é que eu faço para renovar sem cessar os sentimentos da minha alma? Porque aqui está o verdadeiro sentido da renovação carismática. E eu até acho, Padre Jonas, que a renovação carismática não foi inventada pelo Espírito Santo só para esse tempo que ela já tem. Eu acho que esse tempo que a renovação já tem é um tempo de grande preparação. Esses 32 anos de RCC. Para de modo especial esse momento da história. Essa peneirada da história que nós estamos vivendo agora, no final desse milênio e no começo do novo milênio. E é por isso que Deus está convocando a juventude, porque vocês vejam bem que coisa linda. Quando o Espírito Santo quis renovar a igreja, Ele quis renová-la por todo lado. Começou com o Papa, com a eleição do Papa João 23. Quando morreu Pio XII, todo mundo ficou pensando, quem será o novo Papa? Os jornalistas todos faziam uma lista de quem ia ser Papa. Um dos grandes candidatos, de fato depois foi Papa, mas na época era muito jovem ainda, foi Paulo VI. Todos os jornais erraram quando saiu a fumacinha branca, e também os costureiros do Vaticano erraram, porque quando foi escolhido o Papa, veja, quando começa o conclave, eles já têm mais ou menos ideia quem pode ser Papa, então já vai os costureiros lá fazer a batina de Papa, porque ele fica Papa, uma hora depois ele se apresenta ao mundo como Papa. Então até os costureiros erraram, que quando saiu a fumacinha branca, daí a pouco, quem ficou Papa? Um colono, o patriarca de Veneza, que adorava andar de chinelo de dedo e descalço, aquele homem enorme, gordo e santo, a maior parte dos gordos são santos, aquele homem enorme, e que olha os gordos aí como gostaram, ó. E ficou Papa João 23, aquele sorriso, aquela simpatia. Aí os jornais começaram a escrever:
a igreja vai ter um papa de transição. E eles diziam, como Paulo VI é muito novo, então vamos colocar um velhinho. Isso os jornais diziam na época. A igreja achou um papa tapa-buraco. Ele já está velhinho e vai morrer logo mesmo, não vai fazer nada, vai ficar uns 2, 3 anos. E todo mundo pensava que ia ser assim. Mas esse homem, além daquela simpatia, daquela gordura, daquela santidade, esse homem tinha uma grande abertura do coração ao Espírito Santo. E Deus tinha escolhido esse homem para transformar a história da igreja. Sem dúvida, em breve ele será canonizado. Grande santo da história moderna, grande santo do nosso tempo, João 23. E esse homem aberto ao Espírito Santo, ele que já chegou no Vaticano, abriu janela. Um dia numa sala ele abriu uma janela enorme, veio lá um auxiliar de santidade, santidade, não pode abrir essa janela. Não vai por quê? Para que não entre aqui dentro o ar contaminado do pecado do mundo. Ele abriu a janela e falou, a igreja precisa de ares novos. E convoca o Concílio Vaticano II. Vocês imaginam aquela cena do Concílio Vaticano II, a sessão de abertura, naquela mesma igreja que o Dunga furou fila de ontem? Aquela maravilha, cardeais e bispos do mundo inteiro, só de cardeais e bispos mais de 3.000, todos vestidos a caráter, todos. E isso nós estamos falando de 30 e tantos anos atrás, 40 anos atrás, quando os bispos se vestiam com toda a púrpura, né, com aquelas vestes especiais, ainda mais para ir lá ver o Papa. Todos eles com a melhor roupa, sentado, e o Papa entra. Eu fico imaginando aquela cena. E o João 23 entra, sorrindo e banana a mão. Na frente dele ia sua barriga abrindo o caminho, e ele saudando aquele povo. Quando ele pega o microfone, ele falou para aqueles bispos. Ele falou em italiano. Eu não vou falar em italiano, porque vocês não sabem, nem eu, então não tem jeito, né? Ele pegou o microfone e pediu em italiano: meus irmãos do episcopado do mundo inteiro, peçamos a Deus a graça da nossa conversão. Quando ele falou isso, teve bispo que desmaiou. É verdade isso? Teve bispo que se levantou e saiu dali. Como é que o Papa, esse Papa não é de Deus, como é que esse Papa vem falar para nós, bispos, príncipes da igreja, sucessores dos apóstolos, que nós precisamos nos converter? A conversão é para os judeus, a conversão é para o pagão, não para nós. E infelizmente vários bispos não aceitaram. Até o nosso, aqui do estado do Rio de Janeiro, Dom Castro Maia não aceitou, e outros que não aceitaram. Lefebvre não aceitou, e tantos outros não aceitaram. Onde se vê essa nova renovação? Isso aí é novidade demais, é renovação nova demais. A igreja começava a se renovar de cima para baixo, a partir dos seus bispos, dos seus cardeais, a partir do Papa. Mas o Espírito Santo diz: eu não quero só assim não. Eu quero a renovação da minha igreja. E já que começou, agora é para valer. Em 66, 67, final de 66 e depois no começo de 67, jovens universitários, um grupinho de 30 e poucos jovens, reunidos para refletir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. E aí está a força do jovem. Juventude, essa é a arma, e continua sendo a arma de vocês para vencer o mundo. Essa força, essa comunhão com a palavra de Deus, essa é a força. E também hoje continua sendo essa grande força de renovação, de restauração da igreja do mundo. E esses jovens então começam a refletir a palavra e começam a se perguntar: o que está acontecendo? Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, se o Espírito Santo é o mesmo, por que não estão acontecendo hoje os prodígios de Pentecostes? E muito interessante essa pergunta, os prodígios de Pentecostes. Por quê? Porque na convocação do Vaticano II, o Papa João 23 fez uma oração que a igreja reza
a cada 3 anos no domingo de Pentecostes, repete a cada ano no domingo de Pentecostes, repete essa oração. Ele fez essa oração e mandou que se rezasse no mundo inteiro. E essa oração feita por João 23 dizia exatamente isso: que se renove no povo cristão hoje os prodígios de um novo Pentecostes. Então esses jovens imbuídos dessa oração do Papa, essa mudança toda acontecendo na igreja, começaram a perguntar: por que não está acontecendo hoje? E aí chegam à conclusão: Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Espírito Santo está vivo e presente. Então, se tem algum erro, esse erro está em nós. Não tiveram dúvidas. Fizeram o que a Lu mandou a gente fazer hoje de manhã: se reunirem em grupinhos, e foram botando uma mão na cabeça do outro e começaram a pedir, e começaram a experimentar esse furor do Espírito Santo, essa restauração do Espírito Santo, que começou há 32 anos atrás, está vindo e está aumentando, e graças a Deus hoje já está em praticamente todos os países do mundo. É para esse momento da história em que o ser humano está sendo vilipendiado pelo inimigo, e que a dignidade da pessoa humana está jogada lá embaixo pelo pecado, em que os grandes meios de comunicação a serviço do encardido estão cada vez mais mostrando o corpo, e o corpo a partir do pecado, que o Senhor está convocando essa juventude para que nesse final de milênio e o novo milênio proclamem o senhorio de Jesus Cristo a partir da vida, a partir de uma experiência profunda de deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. É essa renovação, é esse renovai sem cessar. Vocês vejam que o Espírito Santo está nos conduzindo num caminho muito lindo, e um confirmando o outro, um texto da palavra confirmando o outro. A missa de ontem nos falava da necessidade de orar sem cessar. O texto dessa manhã nos convida a renovar sem cessar os sentimentos da vossa alma, essa cura interior, essa restauração interior. E como é que isso se faz na prática? Voltemos ao nosso texto, versículo 25. Para se revestir do homem novo, para renovar sem cessar os sentimentos da sua alma, para renunciar à vida passada. Passado, versículo 22. Futuro, versículo 24. Presente, versículo 23. Como é que isso acontece? Por isso, renunciai à mentira. Fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Meu irmão, ontem eu dizia a vocês que o encardido ele tem uma pedagogia, e que a pedagogia do encardido ela se faz em 3 etapas. A primeira etapa, ele sempre nos dá alívio imediato. A segunda etapa, depois que ele dá o alívio imediato, vem a sedução, vem a dependência. A minhoca é a primeira etapa. A segunda etapa vem o anzol, e a terceira puxa fora. O salário do pecado é a morte. Esses 3 passos do encardido na nossa vida, ele é conduzido, ele tem um fio condutor que o unifica, e esse fio condutor chama-se mentira. Você já observou que na raiz de todo pecado está uma mentira, por menor que ela seja? O jovem, quando começa a entrar na droga, ele começa a viver na mentira. O marido, quando começa a ser infiel, ou a esposa infiel, começa a entrar na mentira. Mentir é você manter segredo com o encardido. Por isso que João capítulo 8, versículo 32 e 33, o Senhor nos proclama: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diante do imperador que pergunta o que é a verdade, Jesus se apresenta: eu sou a verdade. E São João no capítulo 14, versículo 6, ao nos falar de Jesus, o aponta
Jesus se aponta para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou numa tradução mais fiel ao original: eu sou o único caminho que verdadeiramente conduz à vida. Todos os outros caminhos conduzem à morte. Todos. Essa é a pedagogia do mal, do maligno, do encardido. Apresentar, eu falava ontem, a mentira como se fosse a verdade. Renunciai à mentira, às pequenas mentiras. Jovem, quando você começa a entrar no caminho da mentira, você está abrindo uma grande porta para a ação do inimigo. E a palavra continua, versículo 26: mesmo em cólera não pequeis, que não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, não deis lugar ao demônio, não deis entrada ao encardido. Mesmo em cólera não pequeis. Sabe o que é isso? Quer dizer que você é humano, que eu sou humano, que nós temos momento de fraqueza, que vai ter momento que a gente vai ficar com raiva, que tem momento que a gente se irrita. Jesus se irritou. Mas mesmo nesses momentos você não pode pecar. Mas que jeito é isso, padre? Eu posso me irritar com o irmão, mas não posso pecar com ele. E o que é pecar nesse sentido? É falar mal, é brigar com ele, é berrar com ele, é dar um soco nele. Se existir a cólera, segunda parte do versículo, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. O que é ressentimento? Engatar ré, é para trás. Ressentimento é sentir lá atrás, é ficar murmurando no coração aquele sentimento, é ficar ruminando as coisas. E você já viu como isso acontece? Basta acontecer uma coisa ruim para você, que você começa a ficar ruminando aquilo e fica: mas por que ele falou isso? Não, ninguém para aquilo. Mas por quê? Aí você já vai conversar com alguém. Principalmente, as pessoas consultam muito psicólogo, né? Principalmente a vizinha. Aí já vai: comadre, mas cara, olha, é tudo assim mesmo, comadre. Isso aí mesmo é assim mesmo. Eu já falei: olha, eu vou dizer uma coisa para a senhora, eu não gosto de falar as coisas porque a minha boca é um túmulo. Mas eu já desconfiava dele. Aquele jeito dele, aquela cara dele, aquilo já me irritava. Não é verdade? Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Meu irmão, minha irmã, sabe o pecado mais grave que a gente comete? Denegrir a imagem do outro. Se tem um pecado que o encardido adora, falar mal do outro. Uma vez teve um grande santo chamado Padre Léo, e ele teve uma visão. Ele teve uma visão do inferno. Eu tive a visão do inferno. A entrada do inferno parecia o avião da TAM. Tinha um tapete vermelho. Foi um dia no aeroporto, eu vi aquele avião, aquilo deve ter ficado na minha cabeça. Aquele tapete vermelho bonito que a TAM põe para os passageiros, né? Agora a Rio Sul está pondo um tapete azul também para nós. Aí eu fiquei olhando aquilo, imaginando. Eu tive a visão do inferno. O inferno, eu não vi lá dentro, não, graças a Deus, só vi a entrada dele. Mas a entrada do inferno era um corredor enorme e feito de tapete vermelho. E quando eu cheguei perto, aqui um tapete vermelho assim, né? Quando eu cheguei perto, eu olhei, aquele tapete não era feito de uma peça só, ele era juntado. São várias pecinhas costuradas. No que me aproximei, me espantei e descobri: a entrada do inferno é um tapete feito de língua de carismático, linguarudo e fofoqueiro. Cada língua. Será que a sua estava lá? Eu tentei achar a minha fácil lá.
A minha é fácil, que é tudo partido, é fácil de identificar. E é verdade. Porque o encardido, ele tem algumas ferramentas na mão dele. Uma das ferramentas que o encardido tem é lente de aumento. Sabia disso? Quando você olha para o defeito de alguém, sem você perceber, o encardido já põe a lente aqui na sua frente. Você já olha para o defeito, vê o... e ele fica feliz. E quando é para você olhar os seus defeitos, ele vira a lente, aí você vê pequenininho, faz igual aqueles binóculos, né? Binóculo você olha do jeito certo, aumenta, fica grande. Você olha do outro jeito e fica longe. Outra imagem boa disso, imagine que na viagem da vida, você ganhou uma mochila, daquelas mochilas que tem um buraco no meio, que tem uma parte na frente e outra atrás, né? Você põe assim igual a cangalhazinha, né? O encardido, ele faz o seguinte: ele faz você, pelo orgulho, pela prepotência, pela vaidade, colocar na frente as suas qualidades. E você, os seus defeitos, você põe atrás, para você não ver os seus defeitos. Por isso que o marido, quando vai brigar com a mulher dele, ele só vê as qualidades dele. Agora, como a gente está numa grande caminhada pela vida, aqueles que estão à nossa frente, como eles estão indo também, deles a gente só vê o defeito. Mas quem está vindo atrás de nós está vendo os nossos defeitos também. Então pensa nisso. O inimigo entra em nosso coração quando nós começamos a falar mal do outro. Você pode ter certeza absoluta, quando você for comentar o defeito de alguém, você nunca está sozinho. É a entrada do encardido. Por isso que São Paulo diz aí: não deis entrada ao encardido. Manda ele embora. Tem até uma musiquinha da Gabriela que era assim, ó, para Nossa Senhora, né? Eu não sei que tom que é, não sei se acompanha se quiser. É fácil de gravar essa. Minha rainha, minha senhora, oi, esposa de São José. Minha rainha, minha senhora, oi, Maria de Nazaré. A senhora tem o poder de Deus. Manda encardido embora. Manda encardido embora. Manda encardido embora. Maria tem que ser esse modelo. Manda encardido embora. Você precisa aprender na sua vida a mandar o encardido embora. Agora, se você vai falar mal de alguém, você vai comentar o erro de alguém, você sabe que essa é a porta de entrada dele. Aqui a gente precisa aprender a fazer o teste das 3 peneiras. O sujeito chegou no chefe dele e falou: chefe, eu vim conversar com o senhor sobre um problema. Um problema muito sério. Pois não, pode falar. O senhor não me conhece, eu estou há 3 meses aqui na firma só. Eu queria dizer ao senhor que eu não gosto de fofoca. Tenho horror de fofoca. Normalmente quem fala que não gosta adora. E está acontecendo um problema lá na minha seção com o meu colega de serviço, o fulano. Espera um pouquinho, seu chefe. Antes do senhor citar o nome do seu colega, eu queria lhe perguntar uma coisa. O senhor já fez o teste das 3 peneiras? Ele falou: não. Que teste é esse? Se aqui na nossa empresa, antes da gente falar de alguém, a gente precisa fazer o teste das 3 peneiras. O senhor sabe quais são? Não. Muito simples. Primeira peneira, a peneira da verdade. Isso fala para não mentir. Segunda peneira, a peneira da bondade. Terceira peneira, a peneira da necessidade. Vamos repetir? Primeira peneira, verdade. Segunda, bondade. Terceira, necessidade. Eu nem sabia dessas peneiras. Então vamos passar na peneira. Peneira da verdade. Isso que o senhor vai falar, o senhor tem certeza absoluta que é verdade? O senhor viu? O senhor foi escutar o outro lado? O senhor conversou com a pessoa envolvida? O senhor tem absoluta certeza que é verdade? Bom, certeza eu não tenho.
Mas a pessoa que me disse, isso não me interessa. O senhor viu? Na verdade eu não vi, então não pode falar. Tem certeza que é verdade? Ou você acha, ou você está duvidando, está pensando que é, ou aquilo é um sentimento. Tem que ser verdade. Não, verdade não posso garantir o senhor. Muito bem, já não passou na primeira peneira, vamos ver a segunda peneira. Qual é a peneira? Bondade. O que é bondade? Bondade é você se colocar no lugar do outro. Isso é ser bom. Isso que o senhor vai me falar a respeito desse colega, se tivesse acontecido com o senhor gostaria que alguém ficasse sabendo? O senhor gostaria que alguém viesse comentar comigo, caso isso que o senhor está querendo comentar desse colega tivesse sido feito pelo senhor? Não, para falar a verdade, eu não gostaria. Então já não passou nas duas primeiras peneiras, mas tem ainda a terceira, quem sabe passe nela. E qual é a terceira peneira? É absolutamente necessário que eu fique sabendo isso que o senhor vai me falar? Vai mudar alguma coisa na sua vida ou na minha? Então para que falar? Aí ele abaixou a cabeça, estava saindo. O chefe falou: escuta, espera um pouquinho, o senhor é católico? Ah, sim, eu sou da carismática. Ah, muito bem. Então o senhor precisa de uma quarta peneira, a peneira da misericórdia. E a peneira da misericórdia é saber que o nosso Deus tem coração, e tem um coração voltado para você que é pecador. A peneira da misericórdia é você dobrar o joelho no chão e reconhecer: Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu sou limitado, Senhor. E ao mesmo tempo você voltar esse coração para compreender a miséria e o pecado do outro. Ele abaixou a cabeça e saiu. Pensa bem nessas três peneiras. Será que aquilo que você anda falando de alguém, fofoca, meu Deus do céu, como as pessoas gostam de fazer fofoca, comentada, mas não tem nada a ver com a sua vida. Meu Deus, como se destrói a honra, a moral de uma pessoa. E vai falando, e um vai passando para o outro e não para pensar. Ah, você ficou sabendo? Ah, lá na prefeitura aconteceu. Nossa, diz que a mulher do cara saiu comigo. O que isso muda na sua vida? E se fosse a sua mãe? Ah, e dói, né? Cristão tem que ser diferente. Gente, não tem arma que pode destruir mais uma família, um grupo ou comunidade do que fofoca. Eu não acredito que alguém que diz que é batizado pelo Espírito Santo e faz fofoca. Não acredito. Uma pessoa que ora em línguas não pode usar a língua para fazer fofoca. Não me entra na cabeça isso. Ah, padre, pessoa que fica rezando, planta bananeira no Espírito Santo, e depois fica descendo a lei nos outros e falando mal. Às vezes a gente vai pregar em alguns lugares por aí, o coordenador vai buscar a gente no aeroporto e começa a falar mal do outro padre que veio pregar na vez anterior. Ah, por isso que eu não fico em casa de coordenador. Padre Jonas sabe, eu fico aí no hotel. A única exceção que eu estou fazendo é ficar agora na Canção Nova. Também porque o Padre Jones ficou lá em Betânia, né? Porque senão você fica na casa de uma família, de um coordenador, ele já vem. Ah, porque aqui tem esse problema. Aí eu queria passar para o senhor qual é os problemas que a gente tem. Sim, eu vou pregar o que o coordenador pede, ou eu vou pregar o que Jesus me manda através da palavra. Tem que acabar com fofoca. É isso que destrói,
Quem faz fofoca está dando entrada ao encardido. E vocês, jovens cristãos renovados, têm obrigação de ser diferente. Eu vou ensinar um segredo a vocês. O segredo de Jesus. Mateus 16. Grava. Mateus. Jesus estava lá quando de repente chega Pedro e vem com uma conversinha furada para Jesus. Eu não vou deixar o senhor ir, porque o senhor vai sofrer, porque é isso, que é aquilo. O que Jesus falou para ele? Afasta-te de mim, Satanás. Quando vier alguém para você com fofoquinha, com briguinha, olha para ele e fala: Mateus 16. É uma arma infalível. Mateus 16. Aí ele vai ficar curioso, vai ler, e a hora que ele ler vai ficar meio chateado. Não deis entrada ao demônio. Está aí na palavra. O demônio, o encardido, ele se deixa conduzir pela fofoca. E digo uma coisa a você: não tem volta. O pecado da fofoca não tem volta. O sujeito foi se confessar que ele tinha feito uma fofoca muito grande contra uma pessoa. Aí falou: padre, eu estou arrependido porque eu falei mal daquela moça, eu que inventei aquela história. O padre falou: ah, sim. E eu queria, padre, reparar o meu erro. Eu queria que o senhor me desse uma penitência para que eu pudesse reparar o meu erro. Ele disse: a penitência é muito simples. O senhor pega uma pombinha, dessas pombinhas, passarinho aí, né? Mata. E o senhor pega que a Presidente Dutra vai andando devagarinho pela beira, e a cada passo que o senhor der, o senhor arranca uma pena e joga para cima. Penitência fácil. Mas eu quero que o senhor me traga aqui a pombinha despenadinha, hein? Despenadinha, né? Uns 3 dias ele chegou lá: e padre, ó, graças a Deus, já terminei a minha penitência. Ele falou: não, a primeira parte, agora tem a segunda. E qual é a segunda? O senhor volta, cata cada pena e bota no lugar de novo. Eu falei: ah, padre, mas não tem jeito não. Não tem jeito. Teve uma parte que voou para longe, outra voou, caiu dentro de um caminhão, já está longe, eu não sei onde está. Outra pegou fogo e falou: que você fez com essa moça é a mesma coisa. Essa fofoca que você fez é a mesma coisa. Por isso que talvez sua língua esteja lá naquela entrada. Porque é isso mesmo que você faz. O que adianta eu venho aqui, eu falo mal. Eu venho aqui na Canção Nova e falo mal do Padre Jonas. Aqui, pela televisão. Aí eu me arrependo, disse: mas eu errei, eu não podia ter falado aquilo. Eu posso voltar aqui e falar de novo: olha, gente, aquele negócio que eu falei não é verdade. Acontece que gente que estava escutando a hora que eu falei não vai estar escutando a hora que eu disser que é verdade. E um que escuta uma fofoca, como o demônio está aí agindo, e o demônio tem pressa, o encardido tem pressa, e agora ele está com mais pressa ainda, porque ele sabe que está no fim. Ele sabe que ele só tem o tempo dessa nossa história para nos atazanar. Ele sabe disso. Então ele tem pressa. Ele está nadando, ele está correndo, ele tem uma pressa medonha. Então quando ele pega uma fofoquinha, ele já corre, já leva para outra, e ele já tem um bando de secretário aí no nosso meio, que Nossa Senhora, que na hora, tem gente que paga para pecar. Quando aquela menina de Betânia chegou a Jesus, João capítulo 12, o jantar de Betânia, e ela quebrou aquele vidro de perfume e lavou o pé de Jesus. Aquele perfume significava muito, porque aquele perfume significava todo o dinheiro que ela tinha recebido do seu pecado. Aquele dinheiro era o dinheiro que ela ganhou pecando. É triste a situação dela, mas pior é daquele que paga para pecar, que vai numa prostituta e paga a prostituta para pecar com ele. Mas aquele que em casa também, ou no bolso,
pega o seu telefone e liga sobre o que aconteceu com fulano. Sabe que está pagando R$1 o impulso, né, de fofoca. Olha, aconteceu, paga mais para fazer fofoca do que de dízimo. Dá 4, 5 telefonemas fazendo fofoca. É triste. Paga dízimo pro encardido. Tem gente que é capaz de pegar o carro e ir para só dificuldade medonha para ir na casa do outro para falar mal. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. O Senhor quer um exército de jovens que renunciem à mentira, jovens que não se deixem levar pelo encardido. Versículo 28, quem era ladrão não torne a roubar. Quer dizer, larga o pecado que você está fazendo. Versículo 29, nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que for útil para edificação, sempre que for possível, e benfazeja aos que ouvem. Não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. São Paulo retoma isso lá no início da carta aos Efésios. Ele já falou no versículo 13: fostes selados com o Espírito Santo. E agora ele diz: não contristeis o Espírito Santo. Gente, sabe o que eu sou apaixonado, mas perdidamente apaixonado por São Paulo? Porque São Paulo está falando de coisas lindas, espirituais. Ele está falando do Espírito Santo. Ele está dizendo que é para não contristar o Espírito Santo, e está dando exemplo de coisas práticas do dia a dia. Porque tem gente que acha: agora eu sou carismático, agora eu fui batizado no Espírito Santo, agora a minha vida eu estou no céu. Esse céu tem que ser construído. O cristão não vai para o céu sozinho. O cristão leva uma porção que tiver junto com ele. E ele está falando do batismo no Espírito Santo, de um selo. O selo, vocês sabem muito bem, hoje se não tiver selo não chega. Você põe uma carta, escreve o endereço, tudo certinho, põe no correio, se não tiver selo não chega. O nosso selo para a vida eterna é o Espírito Santo. E a gente entristece o Espírito Santo quando palavras pecaminosas saem da nossa boca. Palavra má, fofoca, calúnia, palavrão. Não me conformo. Não me conformo de ver, às vezes, no relacionamento da família, como é que irmãos se tratam. Jovens que não têm coragem de dar um beijo no pai, um beijo na mãe, e dizer: pai, eu amo você, mãe, eu amo você. Amanhã eu quero pregar de manhã a cura da família para essa juventude. Porque é impossível, meu Deus, de ver tantos jovens. Eu que vivo lá em Betânia, eu sei disso. 90% dos nossos filhos têm problema na família, falta de amor do pai, da mãe, do irmão, do filho, do tio. Não pode, não tem como. Vocês vejam a novela, por exemplo, do Terra Nossa aí, do Terra Nostra. Eu li outro dia um texto. Essa novela, todos os dias, todo dia, em todo capítulo, no mínimo 3 vezes, vai ter que um dos personagens repetir a palavra maledetto. Olha o encardido arrumando um jeito de proclamarem o nome dele dentro da sua casa. A novela anterior da Globo já teve um filho do demônio que proclamou o senhorio do demônio lá dentro da casa. Agora tem uma que nessa não quer só proclamar o senhorio do demônio, não. Quer chamar o demônio 3 vezes, pelo menos, todos os dias. Daqui a pouco nós vamos ver as nossas crianças na rua falando maledetto, e os outros crianças falando amém. Eco, 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 quer dizer sim, amém, amém. Vai ser as 2 palavras mais faladas pelas nossas crianças: maledetto, eco. Quando nós estamos chegando para comemorar 2000 anos de Jesus, ao nome do qual
todo joelho se dobre no céu, na terra e no inferno, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. O encardido acha um jeito de fazer com que as nossas crianças, os nossos jovens, proclamem todos os dias o seu nome. E depois, padre, eu não sei porque essas coisas acontecem na minha vida. Nenhuma palavra má saia da vossa boca. Ah, padre, mas isso aí é uma palavra em italiano. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu já fui na Itália, padre Jonas, não sei quantas vezes. O Dunga chegou da Itália. Eu nunca vi eles falando isso na Itália. Nunca, nunca. Do jeito que fala ali, dá a impressão que essa é a palavra mais falada lá. Que é isso, amigo? Nunca ouvi alguém ou nenhum italiano falando esse maledete aí, que é maldito. E quem que é maldito? É o encardido, e ele quer que a gente proclame o nome dele todos os dias. O Pai Nosso manda a gente rezar, e em Mateus 6 está lá muito claro, em maiúsculo ainda: livrai-nos do maligno, com M maiúsculo. Livrai-nos desse maledeto. Ensine as crianças a proclamar o nome de Jesus. Nós sabemos que o nome de Jesus tem poder. É o nome de Jesus que cura, que restaura, que liberta. Quando chega num paralítico, ao nome de Jesus, levanta-te, anda. Nós sabemos o poder desse nome, mas eles não querem que você proclame o nome de Jesus. Ele quer que as nossas crianças aprendam esse catecismo do encardido, a ficar berrando maledito, maledito, maledito. Pensa nisso. Não é uma palavrinha à toa não, gente. É coisa séria. E eles estão gastando milhões de dólares para isso. Por isso que nós temos que fazer uma campanha cada vez mais. Por isso que os carismáticos, os católicos do Brasil têm que criar vergonha na cara. Nós temos que cada vez fazer não só um canal de televisão Canção Nova, não. Nós temos que ter 10, 20, 30, 50. Porque quem paga a novela do maledeto são vocês. Quando compra aquilo que eles produzem, quando compra aquilo que o comercial manda comprar, ali você está pagando, você está pagando caro. Agora, vocês imaginem um exército desse aqui, de 10, 12, não sei quantos mil jovens que estão aqui nesse final de semana. Se cada um resolve arrumar mais 10, nós temos em pouco tempo um exército de 100 mil jovens, 200, 500, 1 milhão de jovens dizendo sim a Jesus, sim à civilização do amor, sim ao Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa a vocês, eu acredito nesse sonho. Eu acredito, senão eu não estaria aqui. Eu acredito nesse mundo novo. Eu acredito. Eu vislumbro esse mundo novo. Mas é preciso que a gente se una nessa luta contra o encardido. Não contristeis o Espírito Santo. Os 2 últimos versículos: toda amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia sejam desterradas do meio de vós, bem como toda malícia. Coisa séria aqui, hein? Toda amargura. Eu falava isso ontem. O jovem enfesado, amargurado, triste. Ira, briga. Ira que leva a discussão. Em Betânia há uma norma: não se discute nunca. Só as antas discutem. Discussão não leva a absolutamente nada. Indignação, gritaria, calúnia, toda malícia sejam desterradas. O que é desterrar? É porque aquilo está enterrado. Quando eu era molequinho lá no Biguá, eu tinha 7, 8 anos. O serviço que eu mais gostava de ajudar o papai a fazer é plantar mandioca. Papai já ia logo cedo para o serviço, capinava, já arrumava, fazia a cova. Aí eu chegava da aula, almoçava, pegava um bonazinho, né? E ia. Bonazinho, papai já tinha picado a rama, né? Essa mania assim. Aí jogava aquilo e ia. Ó. Ai, coisa fácil. Alcançava o papai.
Meio do dia eu já tinha cansado, papai. Eu gostava de plantar mandioca. Serviço bom. É só jogar e puxar a terra com o pé. Mas era meu serviço também desterrar mandioca. Arrancar mandioca. E aí era dureza. Porque lá em casa a gente tratava do porco, das galinhas, de tudo com mandioca. E eu tinha que arrancar um carrinho cheio de mandioca toda tarde. E eu pequenininho, gordinho, bonitinho, que maneiro assim, né? Com aquele inchadão. E o papai fazia arrancar todas. É difícil, porque você planta assim desse tamaninho, você chega a tirar 1,2 kg de mandioca, da mandioca desse tamanho assim. O demônio está dizendo que quando a gente pega, o demônio não, Jesus está dizendo que o demônio, quando ele pega uma amargura, uma ira, uma indignação, gritaria, calúnia, malícia, ele planta no coração da gente que isso reproduz igual mandioca. Que isso vai se alastrando. Aliás, alastra tanto que vira doença física, vira câncer, AIDS, vira, somatiza. Isso precisa ser desterrado. E como é que tudo isso é possível? Versículo 32. Antes, sede uns com os outros, bondosos e compassivos. O que é compassivo? Compassivo é andar no mesmo passo. A música tem que ter compasso. Se não, faz igual a mulher que chegou em casa depois do desfile do dia 7 de setembro, 5.300 alunos da escola desfilando. Aí chegou o marido e falou: e aí, como é que foi o desfile? Falou: foi uma beleza. Só que só o Juninho marchou certo. 5.300 crianças marchando, só o menininho dela marchando. A hora que o Juninho batia o pé esquerdo, todos os outros erravam e batiam o direito. Só o Juninho. Ah, Juninho. Às vezes nós somos esse Juninho aí, meu filho. Às vezes a gente acha que a gente está marchando certo, todo mundo está errado. Acorda, anda. Compassivo é você andar no passo do outro, é você ter caridade. Se o outro vai mais devagar, vamos mais devagar com ele. É ver o ritmo do outro, é não julgar ninguém melhor do que e pior do que ninguém. Para tudo isso aí acontecer, a gente precisa viver o Evangelho. E viver o Evangelho é: perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esse é o segredo. Como a gente aprende a perdoar, como Jesus nos perdoou, como Deus nos perdoou, como Deus mesmo voltou o seu coração para nós, na nossa fraqueza, na nossa miséria. E para que isso aconteça, meu irmão e minha irmã, é muito importante a gente não fazer da gente mesmo uma imagem muito elevada demais. Ah, padre, eu não consigo perdoar. O que é perdoar? Amar por inteiro. Doar é amar, doar-se. Perdoar é doar por completo. Deixe o Espírito Santo arrancar do seu coração toda a raiz de mágoa, de ressentimento. Imagine agora aqui na nossa frente uma pessoa que te machucou muito. Eu queria convidar você a fechar os olhos. Vamos encerrar esse momento tão lindo, essa primeira parte da manhã maravilhosa que o Senhor está nos dando. Vamos encerrar com uma declaração de perdão. Feche os seus olhos. Faça um profundo silêncio. Você em casa também. Feche os seus olhos aí no sofá. Você que está deitado aí nessa cama imensa, quem sabe sozinha nessa manhã, feche seus olhos também. Você que está olhando agora para o Léo aí, feche o seu olho. Imagine aí do seu lado aquela pessoa no mundo que mais te ofendeu, aquela pessoa no mundo que mais te machucou, aquela pessoa que fez uma calúnia de você, que fez uma fofoca de você, aquela pessoa que falou mal de você, aquela pessoa que prejudicou você,
Aquela pessoa que deu um prejuízo financeiro a você, aquela pessoa que fez com que você perdesse alguma coisa importante que você tinha. Pense na pessoa que mais te machucou no mundo. E agora imagine essa pessoa em pé do seu lado. É ela mesmo, né? Pense. Imagina que você tivesse com a cabeça meio abaixada e essa pessoa está em pé. E você começa a olhar assim do pé para cima. E vai olhando, subindo devagarinho. Quando você bate o olho no rosto dela, não é o rosto dela, é Jesus. Isso que é bonito. Saber que Jesus ama aquela pessoa do mesmo jeito que Ele te ama. E acolhendo cada um como se fosse o próprio Cristo. Então é possível você dizer: eu te perdoo. Em nome de Jesus, hoje eu te perdoo. Eu te declaro livre. Por causa de Jesus eu te perdoo. Mesmo que você não mereça perdão, eu te perdoo. Eu declaro você livre de toda vingança, livre. Eu não quero me alegrar mais com a sua tristeza. Eu quero viver o amor, eu quero viver o amor, eu quero. E São Paulo, escrevendo aos Coríntios, nos diz: o amor verdadeiro não guarda rancor. Se você guarda rancor é porque falta amor. Você tem que perdoar não porque a pessoa mereça e não porque você seja bom, não. A gente perdoa porque Jesus manda perdoar. Perdão não é um sentimentalismo. Eu sinto tanto, me machuca tanto. Perdão é uma decisão. Por causa de Jesus eu perdoo você. Diga isso. Por causa de Jesus eu te perdoo. Por causa de Jesus eu perdoo você, meu pai. Eu perdoo você, minha mãe. Por causa de Jesus eu perdoo você que me ofendeu, você que me abandonou, você que desejou a minha morte. Eu perdoo você por causa de Jesus. Eu perdoo você. E pensa também naquela pessoa que você machucou, que você falou mal, que você fez fofoca, que você não gosta. Imagina aquela pessoa que você não gosta de jeito nenhum. Mas olha para o rosto dela, e no rosto dela você vai ver também o rosto de Jesus. E é esse rosto de Jesus que olha para você agora e que convida a perdoar. E como você não está conseguindo, eu sei que muitos não estão conseguindo, então põe a mão no seu coração e peça: Espírito Santo, vem. Eu não quero contristá-lo. Eu quero ser um jovem cheio do Espírito Santo, Pai. Eu quero ser um jovem cheio do Espírito Santo, Jesus. Por isso eu suplico: vem, Espírito de Deus. Sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso. Sozinho meu coração é muito duro, sozinho meu coração é de pedra. Sozinho eu me deixo conduzir pelo encardido. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu quero ser esse jovem novo. E eu sei que é isso que Deus quer, mas eu não consigo. Por isso eu suplico nessa manhã, por isso eu imploro nessa manhã esse batismo no Espírito, arrancando do meu coração as raízes mais profundas dos meus pecados, das minhas mágoas, dos meus ressentimentos. Eu quero amar, eu quero viver o teu projeto, meu Deus. Eu quero testemunhar Jesus. Eu quero hoje romper com todo o pecado. Eu quero desterrar do meu coração nessa manhã toda a ira, toda a indignação, toda a amargura, toda a mágoa, toda a fofoca. Eu quero desterrar. Eu quero desterrar do meu coração todo espírito de homossexualismo, de prostituição. Eu quero amar. Eu quero viver o Evangelho. Eu quero ser um jovem conduzido pelo Espírito Santo. Hoje eu quero renovar o meu coração. Eu quero renunciar. Eu renuncio à vida passada. Eu renuncio aos meus pecados do passado. Eu renuncio. Eu os coloco no coração de Jesus. E eu suplico: vem, Espírito. Eu quero amar.
Eu quero amar meu pai. Eu quero amar minha mãe. Eu quero amar aquele ex-namorado, aquela ex-namorada que me ofendeu tanto. Eu quero amar aquela pessoa que me machucou, que me feriu. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Mas sozinho eu não consigo. Sozinho eu não posso mais.